que eu quero do dia. Só uma, antes disso, dar os créditos pro Carlos Berbet, pra galera do Papo na Colina, que deu a notícia do Emerson Rodrigues. Rival, maravilha, tá? Isso aí, drone deles, então. Pedrosa, tô vendo um monte de gente falando do Alan. O Alan, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo há algum tempo, alguns meses, né? A torcida do Botafogo até comemorou muito, foi no início do ano, porque ele é um jogador com muita qualidade. Sim. E essa história de Coutinho, Souza, Alex Teixeira, não tava nem sonhando em acontecer. Verdade. E agora tá acontecendo. E aí tem muita gente falando, gente, vamos correr então agora atrás do Alan, porque ele é desse quarteto aí, das origens do Vasco e tudo mais. E aí a torcida do Botafogo de lá fala, ah, não, mas tem que pagar a multa, uma multa altíssima, né? Sim. Como é que tá essa situação? Porque o Alan e o Botafogo não se pronunciam, Sim. eu acho que uma questão contratual sobre esse assunto. Perfeito. Vamos lembrar que no início do ano, o Alan foi cotado para ser um dos jogadores contratados pelo Vasco, mas naquele momento, a 777 não aprovou o nome do Alan. O Ramon gostaria do Alan, junto com o Cuéllar, por exemplo, mas o Alan tem 32 anos, tinha 32 anos na época, e a 777 falou, é um ou outro. E naquele momento a preferência de avançar na proposta foi com o Cuéllar, porque o Alan de fato não foi procurado pelo Vasco. Quem procurou o Alan foi o Botafogo. Então ele assinou um pré-contrato, não tinha bafafá nenhum, até que no meio dessa temporada, Coutinho, Souza, Alex Teixeira, ele é muito amigo deles. O Alan é muito amigo do Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco da Gama. Eles jogaram juntos no Vasco na primeira passagem do Alan. Mas o que eu sei hoje, Fernando, é o seguinte. À vontade, esse negócio de... Pô, é óbvio que pesa o fato de você querer jogar com um amigo, o fato de você querer voltar pro Vasco. Mas o Alan nunca quis se indispor com o Botafogo. Em nenhum momento ele fez algum movimento para forçar a quebra de contrato com o Botafogo. Muito pelo contrário. Ele entende que ele firmou um compromisso, que ele tem um nome a zelar e que nesse momento ele só pensaria em ir pro Vasco caso o Vasco tivesse grana para pagar a multa. Mas o que eu sei é que o Alan não pensa em forçar esse movimento por respeito ao Botafogo. Eu já tô seguindo a esposa, ele, já mandei mensagem pra esposa, mas ainda não me conhece. E eu acho isso muito legal, a postura decente dele, tá? É verdade. Se o Vasco tivesse dinheiro pra comprar, normal, tá em contrato, paga lá a multa e leva. Agora, não tendo, forçar é algo que Até pra mim o Alan tá muito certo em fazer. A gente precisa mencionar isso. Se você for parar a analisar, por contrato, quando você rescinde, você está cumprindo o contrato. Exato. Você não está deixando de cumprir o contrato. Existe uma cláusula ali que se você pagar aquele valor, você rescinde e está livre. Ou seja, ele ia cumprir. A gente poderia até debater se seria uma postura legal dele ou não. Mas ele iria cumprir o contrato. Mas olha só, talvez não ia ser tão ruim, entre aspas, pro Botafogo, que 20 milhões de euros para um jogador... Posso ser sincero? Que nem é seu, né? Se eu fosse o Botafogo, eu ia torcer pro Vasco pagar. Mas, assim, financeiramente falando, não tem como o Vasco pagar. Se for 20 milhões de euros, o Vasco não paga. Se for 15, o Vasco não paga. Se for 10, o Vasco não paga. Se for um valor aí que até falaram, se eu não me engano foi o Edmundo que falou em live, 1,5 milhão de dólares, 2 milhões de dólares, aí tem uma possibilidade muito pequena do Vasco pagar. Mas isso é um achismo nosso, isso não é tipo, um jogador está esperando pagar a multa. Não, Fernanda, não, Pedrosa trouxe a informação. O Vasco não tem dinheiro para pagar a multa do Alan. O fato é esse. Muito bem, fala em Botafogo. A SAF está falida. O Botafogo, Thiago Almada é o assunto do momento. O argentino já teve até elogio do Messi. E o Textor mantém, obviamente, os pés no chão nessa negociação. E quando é um nome desse calibre, o Textor tá sempre, ele mesmo vai na casa da pessoa e pede daqui a pouco ele posta uma foto com a avó do Almada. Cadê? Antes mesmo da janela de transferências abrir, o Botafogo já movimenta o mercado. Em declaração para o canal do TF, o americano John Textor negou que tenha acertado a contratação de Thiago Almada, mas disse que uma proposta oficial foi enviada ao Atlanta United nesta manhã. O jovem de 23 anos é considerado uma das maiores promessas da América do Sul. Em 2022, ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Antes do torneio, o craque Lionel Messi rasgou elogios ao jovem. Um jogador muito rápido, que tem muito contra um. Almada é observado por John Textor há meses. No início do ano, o Atlanta recusou uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador. Dessa vez, a tendência é que eles acabem aceitando. Mantendo esse valor, a contratação do argentino passará de Luiz Henrique, tornando-se a mais cara da história do Brasil. O plano de Textor é que o meia se apresente no Botafogo e, no futuro, se transfira para o Lyon da França. Botafogo, campeão. Eu vou te falar, se vier esse jogador do Botafogo, entrega a taça.
Entrega Quem porque é esse esquece. jogador, Pedrosa? É um meia argentino, camisa 10, tem uma batida extremamente diferenciada na bola. É um cara que bate falta demais, mas também tem muita qualidade de condução, chega bem à frente, sabe fazer gol, sabe dar assistência. Seria uma baita de uma contratação. É o Pelé? do Botafogo. O moleque é um fenômeno. O moleque é muito bom. Tô brincando, pô. Eu queria. Muito bom. Eu queria. E é especializado em mercado argentino, trouxe que a Eagle Football tinha fechado a compra do jogador Thiago Almada por 20 milhões de dólares. Isso movimentou a madrugada, né? Ele posta essa informação, deixa eu pegar aqui para vocês, 00:30. Então isso tomou uma repercussão muito grande nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais alvinegras. E meu trabalho desde 00:30 foi tentar confirmar a informação. É o que eu faço sempre. Eu tenho isso por zelo profissional, antes de chegar aqui e simplesmente replicar o que foi colocado pelo César Mello, em respeito aos quase 230 mil inscritos que nós temos aqui no canal. E durante toda a madrugada, tentei contato com o John Textor e ele me respondeu. Ele inicialmente negou que tivesse acertado com o Almada, ele iria mandar a proposta hoje. Por volta das 3 e pouca da manhã, o empresário me mandou um vídeo falando em relação à negociação. Repito o que eu falei aqui no início do nosso conteúdo, se a tradução não estiver 100% perfeita, peço desculpas, o horário tá aqui, não tive como passar para nenhuma outra pessoa revisar o que eu fiz aqui, a tradução, mas o grosso, o contexto geral, tá muito bem explicado para vocês. Vejam aí. Hey Thiago, hope you're doing well down in Brazil. I'm in London, just trying to get some work done. Anyway, just wanted to let you know the story. Cesar Mello, I'm sure he's a nice guy, just has it wrong. I haven't made the offer yet. I think a lot of journalists are trying to get out in front of the story. Maybe they anticipate that we're going to get a deal done. Certainly we love the player. We've had a good time talking to his family. But we're doing this the right way. I've got a good relationship with the leadership at Atlanta United. We wouldn't go in through the back door. We'll go in through the front door. I plan on sending the offer to them directly this morning and giving their CEO a call. That's where we're at. We have no idea sort of what the terms of the deal might be, but we're just presenting it to him today. So that's it. That's the truth. We love the athlete. We respect the club. He's still a player for an MLS team up in the U.S., and these stories just shouldn't get ahead of themselves. We hope to get it done, but, that's up to Atlanta. So anyway, just wanted to clarify that for you. There's a lot of false reporting out there. I'm sorry about that, but that's just life these days. Anyway, good talking to you, and we'll talk to you soon down in Brazil. John, espero te encontrar em breve também aqui no Brasil. Muito obrigado pela confiança no trabalho aqui do canal do TF. Então a situação é bem clara. O Textor vai fazer a proposta hoje para a equipe do Atlanta. Vai negociar diretamente com a equipe do Atlanta. Porque ele não quer, como ele bem disse, né, chegar pela porta dos fundos. Ele quer entrar pela porta da frente. Ele não quer simplesmente fazer o que ele não quer que façam no Botafogo, que é uma negociação totalmente inescrupulosa com a equipe. Como ele tem um excelente relacionamento com o staff, com o dono, com o CEO da equipe norte-americana que disputa a MLS, o que ele vai fazer? Vai propor e vai falar, olha, a proposta é essa, eu quero o Thiago Almada aqui no Botafogo, na Eagle Football, inicialmente para vestir a nossa camisa. Com certeza, a fonte do César Mello são pessoas ligadas ao meia argentino. E eles estão passando para ele. Como foi a informação inicial, o furo de notícias do acerto entre as partes veio do César Mello no último sábado. Agora é torcer que toda essa negociação que ainda existe, que ela avance para um denominador comum, de que o camisa 10 da seleção sub-23 da Argentina, o campeão do mundo com a seleção principal da Argentina, venha vestir a nossa camisa, que chegue para o Campeonato Brasileiro. Não sei se o Botafogo vai ou não liberá-lo para os Jogos Olímpicos, mas aí é uma outra conversa. Mas o principal é fechar essa negociação. De repente, o Thiago consegue jogar 1 ou 2 partidas antes de ir para a Olimpíada, não sei, né? Porque a janela vai abrir dia 10, mas você só vai poder jogar dia 17. Então são outros pontos que acontecerão nesses próximos dias, nestas próximas, eu acho que horas, né? Pelo que o Textor falou, vai mandar uma proposta hoje pela manhã. Ele tá em Londres, então deve ser horário da tarde, lá, início da noite, da Inglaterra, onde ele vai tentar resolver todas essas burocracias. Espero que ele consiga fechar esse negócio. O Thiago Almada
Vai ser um baita de um reforço para o Botafogo visando o restante da temporada, não somente Libertadores. Eu acho que para a temporada toda é um camisa 10 que há muitos anos o torcedor sonha e o Almada pode ser esse jogador. Mas é isso, então trouxemos diretamente da fonte principal da negociação, que é o John Textor.